Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Hoje é o último episódio dessa série especial Filhos, Direito, Dever ou Escolha. A gente já passou aqui por bons e inúmeros debates e hoje, um tão importante quanto: escola, gente. De quem é a responsabilidade de educar os nossos filhos? É da família? É da escola? É esse combinado? É do Estado? Ex-Edu, chega, vem chegando. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Que desafio, hein? Oi? Que desafio é esse, hein? Pois é, um tema bem complexo, não é, Fernanda? Excelente tema. Bem Quem complexo. educa, gente? Pois é. Aí vamos começar fazendo uma pergunta, Fernanda. Em vez da gente responder, a gente pergunta: o que é educação? Essa é a grande questão que a gente precisa fazer. O que é educação? Nós temos, então, que pensar em duas formas de educação. A educação formal, que a gente chama de formação acadêmica, essa que é regulamentada pelo Estado, dividida em níveis, né, em faixas, com um currículo previamente estabelecido, né, pelo próprio Estado, de acordo com a legislação sobre o assunto, né? E nós temos aquela educação informal. O que é educação informal? É essa transmissão de cultura que a gente tem dentro da família. E aí, quando a gente fala de educação, nós não podemos desprestigiar, tirar a importância de nenhuma das duas vertentes, Fernanda. Porque o que é mais importante? A criança aprender que não pode morder o coleguinha, ou ela aprender a fazer as operações aritméticas? Não morder o Qual coleguinha. coisa é mais importante? Eu acho que os dois têm importância equivalente. Você concorda comigo, Fernanda? Isso, mas a gente forma um ser humano, né? Exatamente. Então aí nós temos o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado, nos termos da Constituição Federal, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à profissionalização, à cultura, à dignidade, etc, etc. Enfim, isso é o artigo 227 da nossa Constituição Federal. Esse artigo da Constituição Federal vai trazer lá, de forma bem transparente, que a educação é dever da família, da sociedade e do Estado. O Estado, a sociedade, a família tem que assegurar à criança, com absoluta prioridade, esse direito a uma educação. Então, é um dever de todos nós, da sociedade e tal. Quando a gente fala de um dever geral, nós não podemos nos esquecer das obrigações inerentes ao chamado autoridade parental, né, o poder familiar, que esse é dos pais. Pai e mãe exercem em igualdade de condições esses poderes que, na verdade, são de serem empregados para a formação dos seres humanos, como você bem lembrou, tá? Então é isso. Então, é dever do Estado prover a educação em sentido formal, mas é dever da família prover a educação no sentido humano, aquela educação informal, como segurar os talheres, cumprimentar, em algumas famílias, pedir bênção para os mais velhos, a respeitar os mais velhos, a lidar, a se tornar um ser humano capaz de viver em sociedade. Porque, infelizmente, Fernanda, a gente vê muita criança e muito adolescente que parecem que são animais selvagens, que os pais não se preocupam em ensinar aquelas crianças um mínimo de regra de convívio social. E acabam se tornando crianças inconvenientes, que não são convidadas para as festinhas, que ninguém quer lidar com elas, são verdadeiros transtornos. Essa educação
informal, essa é dentro de casa. A educação formal acadêmica, ela tem que ser fornecida pelo Estado. Agora, o fato dela ser fornecida pelo Estado não tira dos pais o direito de, por exemplo, proporcionar uma educação particular, em escolas particulares, em instituições particulares. Eu tornei a coisa mais fácil de entender ou mais difícil, Fernanda? Não, está ampliando aí o debate, né? Eu não sei se você já ouviu, lógico que já ouviu, né? Essa expressão de que o ser humano é um reflexo da família do qual ele foi criado. Você concorda com isso? Totalmente. E eu venho sempre utilizando a expressão aqui nos nossos encontros de transmissão da cultura. E é exatamente isso que acontece. Quando você está lá lidando, conversando com a sua esposa, conversando com seu marido, seu filho está observando. E o seu filho está sabendo exatamente como um homem deve tratar uma mulher e como uma mulher deve tratar um homem, e o que uma mulher deve se sujeitar e o que ela não pode se sujeitar, sem que você diga uma palavra direcionada a eles. Eles estão observando isso com máxima atenção. E isso também é transmissão de cultura. Isso. Zedu, Quando você lembrou de uma situação importantíssima da gente recordar. Eu, recentemente, antes do Carnaval, eu fiz um debate aqui com as mulheres que estão à frente das instituições, né? Tribunal de Justiça, OAB, a delegada-chefe também contra a violência da mulher da Polícia Civil. E a Cláudia Dematê, ela disse que tem um programa da polícia que é de levar essas informações às escolas, né? De se proteger do enfrentamento à violência doméstica. E aí ela disse o seguinte, que no interior, um jovem procurou, ao fim da palestra, o policial e disse, olha, eu acho que a minha mãe passa por isso dentro de casa. Era tão normal esse ambiente agressivo que ele não sabia dar nome a essa violência doméstica. Esse é o grande problema, vira norma de conduta, é o normal. As mulheres às vezes se submetem a algumas coisas dentro de casa, supostamente por amor aos filhos, né? Não querem muitas vezes deixar os agressores por amor ao filho e esquece que está ensinando ao filho que aquilo é certo. E eu não estou culpabilizando a mulher, muito pelo contrário. Vamos deixar isso muito bem transparente aqui, né? A culpa de uma agressão é sempre do agressor, independentemente de provocação, suposta provocação. A culpa de uma agressão é do agressor e ponto final. Não se discute isso. Agora, isso não quer dizer que o agredido numa situação de violência doméstica tenha que aceitar. Até porque quando aceita, está transmitindo essa cultura, está ensinando para os filhos que aquilo é a norma, ou seja, que aquilo é o normal. E aí você está educando, vou dizer assim em termos estatísticos, né? Os homens, né? que como potenciais agressores, está ensinando ao menino que é certo tratar mal uma mulher e está ensinando à menina que é certo se comportar de forma subserviente e passiva diante de uma agressão. Claro que o inverso também pode acontecer. De alguma forma, você ensina a alguém, a um filho, que agredir é correto e você ensina a um filho que ser agredido é correto. Se torna uma norma de conduta. Você está educando o seu filho para preservar essa situação que leva a casos como esse caso de 11 de fevereiro do monstro lá que por vingança, por ciúme, sei lá por quê, tira a vida dos seus filhos e tira a própria vida, né? E ainda a gente tem o desprazer de ver nas redes sociais a tentativa de se atribuir isso à mulher. Isso. Olha, Fernanda, é o que eu falo, ainda bem que eu sou homem, tá? Porque não deve ser fácil ser mulher, não. Nesse país não é fácil ser mulher. É um desafio diário. Zedu, então fechando aqui nossa série, eu acho que é um combinado de responsabilidades, né? E responsabilidade sim, não é só direito não, é dever, né? Dever, é obrigação. Tem. E Fernanda, as famílias não podem deixar essa educação informal sob responsabilidade da escola. É absurdo.
a escola vai se responsabilizar pela formação acadêmica. Mas a gente tem visto que as escolas estão ficando sobrecarregadas. Por quê? Porque os professores com boa vontade e até algumas ações governamentais estão tendo que interferir na escola para dar a educação informal que deveria ser dada na família. Isso está errado. Não está errado pela boa vontade de se fazer, mas está errado porque as famílias acabam não cuidando, não educando seus filhos e transferindo uma responsabilidade para a escola. Precisamos refletir muito sobre isso também, tá? Isso aí. É isso. E assim a gente encerra mais um grande debate. Isso aí. Já te espero Semana na que próxima vem, segunda, viu? outro. Isso aí. Até lá. Beijo!